Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast Esporte e Saúde em Debate, podcast realizado pela empresa Júnior Rosport da Universidade Federal de Uberlândia. E eu estou aqui com mais uma convidada para vocês, Bia Menezes. Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil. Tudo bem com você, Bia? Tudo bem, graças a Deus. Que legal, obrigado por ter aceitado o convite da gente, estar conversando com a gente aqui hoje. Para quem não conhece a Bia, ela também é formada aqui no curso de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia e vai estar falando um pouquinho sobre a sua formação, sua história de vida, contando um pouquinho de Bia para vocês. Tá joia? Bia, me fala um pouquinho como é que foi formar aqui, você está com que idade hoje? Você é de qual turma mesmo? Atualmente, eu tô com 27 anos. Eu sou da turma 86, que é o currículo antigo, licenciatura e bacharelado. Uhum. No caso, nossa, eu tô na turma 96, então você é 10 10 e turmas antes. 5 anos, Já tem um tampinho de é. carreira, né? E aí, Bia, fala pra mim, como é que foi, como é que era aquele momento? Você chegou a pegar a pandemia durante o seu, Peguei no pandemia. finalzinho, né? Na verdade, eu peguei a pandemia e também o meu intercâmbio foi meio que no final da pandemia. Então, eu também segurei um pouquinho para poder fazer essas coisas. Então, peguei muita coisa. Caramba, legal. Mas assim, vamos por parte. Começando lá do início da sua. Antes de começar, né, essa parte acadêmica mesmo. Você formou aqui em Uberlândia mesmo? Você é daqui? Não, eu vim para cá, para Uberlândia, quando eu passei na UFO. Então, assim, foi ali uns sufocos, né? Sempre meio turbulento. Eu vim para cá porque eu tinha alguns conhecidos aqui. Eu consegui algumas bolsas de assistência estudantil para mim poder me manter durante o curso estudando, né? Porque educação física é um curso integral. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo na minha história, por isso que acho que é o que eu sou hoje, é o que eu entendo. E eu vim para cá estudar e fiquei durante esse tempo todo aqui. Pretendo ficar aqui em Uberlândia, que eu gosto bastante da cidade. E, assim, é isso. Acho que é isso. Você é natural da onde? São José do Rio Preto, São São Paulo. Paulo, interior de São Paulista. Paulo. Então, assim, o Bora Guerreira tá desde desse momento já, ou de mais Não, cedo? era do Gil, como que era? O rapaz do Big Brother, O eu Gil do achava, Vigor? Gil do Vigor, eu achava Ah, muito engraçado. Mas eu acho que um pouquinho antes, mas ah, assim, é meio que essa vibe, né? Tipo, nossa, vamos encarar a vida. Essa é a minha vibe. legal, legal Essa demais. é a minha Então, assim, vibe. você veio pra cá, lá de São José do Rio Preto, e como é que foi a adaptação à cidade? Deu tudo certo logo de princípio? O início foi um pouquinho mais complicado? Porque, querendo ou não, essa mudança é sempre O difícil, né? começo é sempre difícil, né? Eu tava ali com 19 anos, mas assim, eu sempre fui muito aventureira, ousada, no sentido de que eu acho que a vida a gente tem que encarar, né? A gente tem que ter coragem de peito aberto. Claro que tem muitos problemas que acontecem, mas assim, se você for pensar em todas as formas de dar errado, você não encara o negócio. Então, assim, é isso. Acho que é isso que eu entendo, né? Pela vida de forma geral, né? Querendo ou não, se você não encara dessa forma, você não caminha, né? Fica parado no ponto. E, e assim, começando aqui no curso de Educação Física, por que você escolheu essa área? Eu sempre gostei muito de esporte. Eu sempre gostei muito de esporte. Assim, não era a minha primeira opção. Eu queria fazer alguns concursos em área militar, só que naquele momento ali, pós o ensino médio, eu tenho um técnico em mecânica também, mecânica industrial na minha outra escola. Eu não entendi exatamente como seriam esses processos. Então, eu prestei o Enem, eu coloquei engenharia também como opção e educação física. Aí eu fiquei assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Nem entendi o que seria a carreira, né? Mas aí acabou que a minha primeira opção era engenharia aeronáutica, eu não consegui. Sempre pra cá? É porque eu tinha uns conhecidos aqui, então assim, ficaria mais tranquilo, né, essa Sim. transição. Aí eu coloquei educação física e eu passei em educação física. Aí eu vou, não vou, não sei, não sei. Vou.
Vou experimentar para ver como é. Fui, aí eu organizei, saí do lugar onde eu trabalhava e vim pra cá. E aí, no começo eu fiquei meio assim, meio em dúvida. Só que aí eu fui me envolvendo dentro do meio acadêmico, eu sempre gostei muito de estudar, e aí eu me entrei de cabeça, assim, dentro da universidade. Pode ser que em algum momento eu parta para outras áreas, volte a fazer esses concursos em carreira militar, carreira policial, na verdade é o meu direcionamento de carreira, só que com a visão de mundo que eu tenho hoje, inclusive questões de alavancagem financeira, eu acho que é uma das coisas que está crescendo muito nos últimos anos, que é justamente esse mercado fitness, e é uma das áreas que eu quero conciliar também. Então, assim, de forma geral, eu sou bem racional, bem pé no chão em relação ao que a gente tem como carreira e perspectiva de vida. Só que assim, eu sou apaixonada por isso. Eu sou apaixonada em realmente entender que a gente transforma a vida das pessoas. E na verdade é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que acreditar nisso. Seja na escola, a partir da educação, a partir ali daquele contato social, a partir do esporte. Seja no meio fitness, sim, que na verdade é o que eu acredito, realmente você transformar a vida daquela pessoa, você devolver a autoestima a ela. E claro que você ganhar seu dinheiro também, né? Porque que a gente vive nesse mundo, né? Capitalismo e tá tudo bem, né? Não sejamos ingênuos. Aham. Não sejamos ingênuos. É isso, aí eu me consolidei nessa área e é o que eu, né, dia após dia, Vem busco. batalhando. É, isso Busco. mesmo. E assim, eu acho que, igual você citou, né, essa mudança de vida das pessoas, e eu acho que essa é uma filosofia de vida que até eu mesmo tenho para mim. Sim. Tanto, até incluindo essa carreira militar, eu acho interessante também como forma da gente mudar a vida de alguém estando atuando na profissão. A gente consegue, é interessante a gente observar, eu tive mais ou menos esse mesmo direcionamento que você. Eu primeiro cursei engenharia civil, acabou que eu não dei continuidade no curso, mas era um curso que eu tinha facilidade também. Mas aí eu fui, pulei e caí aqui hoje no curso de Educação Física e eu tenho gostado muito. Também tem esse direcionamento na área militar e, como você, eu vejo que não importa o que a gente faça, desde que a gente faça o que a gente gosta, a gente consegue estar mudando a vida das pessoas, a gente consegue estar sendo feliz com o que está fazendo. Então eu vejo muito dessa forma também. Eu tenho algumas problemáticas em relação ao gostar em si, porque assim, eu acho que gostar é uma palavra muito forte. Eu acho que a gente tem que ter dedicação àquilo que a gente faz. É claro que, assim, você ter paixão naquilo te direciona. Mas, assim, no dia a dia também você não vai estar apaixonado o tempo todo, né? Aham. E assim, dentro, igual, quando você começou a fazer o curso, o que, 2017. isso ali, quando foi que você identificou que, nossa, eu tô gostando mesmo dessa faculdade, vou manter, porque você começou ainda meio assim, Eu acho que caindo eu de sempre paraquedas. gostei, justamente por eu sempre gostar do meio do esporte. Você já praticava alguma coisa? A vida inteira, eu sempre gostei. Assim, eu não fui de assistir, eu sempre fui de fazer. Tipo, no vôlei, no projeto social que eu participava, nas aulas de educação física, que eu sempre gostei muito, e eu acho que, assim, naquela fase da vida, é uma das coisas mais importantes que você tem. Então, assim, eu acho que a educação física ela é muito importante, de forma geral. Só que a gente, como profissional, a gente tem que ir manejando, né? E ver o que a gente quer. Acho que independente de onde a gente esteja, a gente tem que ter ciência da nossa importância e levar com o coração aberto, porque lidar com gente não é fácil Não, e, na verdade, assim, não é mesmo. não é uma coisa que seja somente da gente. Você vai para um hospital, o enfermeira lidar com gente é difícil. Aham. Para o médico é difícil. O professor de educação básica, o professor pedagogo, é difícil. Mas assim, tem que ver a parte boa, tem que acreditar nas pessoas, senão você Ah. cai ali num carro perigoso. E assim, dentro da faculdade, você consegue identificar assim uma coisa que você fez que mudou a sua vida, ou ponto assim, maior conquista que você teve dentro da faculdade? Assim, é,
A conquista do intercâmbio, para mim, foi algo muito importante. Não só academicamente, na verdade, eu diria que menos academicamente, mais pessoalmente. Por quê? Porque foi um processo que eu falei, não, eu quero isso, e eu fiquei 5 anos em busca daquilo. Então, na verdade, para mim, diz muito sobre objetivo e disciplina. Para mim. Academicamente, abriu muito a minha cabeça, muito. Mas, assim, eu sempre soube que dentro aqui da Universidade Federal eu já estava muito bem, a nível Brasil. E eu saí daqui me esclareceu isso mais ainda, porque eu falei, nossa, a nível internacional também. Então é tipo assim, pra mim, o que é mais importante pra mim na minha vida? Isso daqui. Que é desde a minha cabeça, tanto é que a vida inteira eu procurei estudar pra mim ser uma boa pessoa e também pra onde eu estiver eu conseguir conversar com qualquer pessoa, independente de questões financeiras, porque o dinheiro, tipo assim, você leva o seu carrão? Leva. Mas no final das contas, na verdade, é isso daqui. É quem você é. Isso é o mais importante para mim. Então abriu muito minha cabeça em relação a isso. Mas eu acho que é isso. Só que também, em questão de formação mesmo, eu gosto muito do tempo que eu tive no PIBID com as professoras que me orientavam. Tipo assim, eu acho que em questão a visão de mundo e nível de criticidade, foi o que mais importante, assim. É claro que eu mudei algumas coisas em questão de visão de mundo, mas assim, eu falo em nível de rigorosidade de crescimento acadêmico, foi uma das experiências mais importantes para mim também. Falando um pouquinho sobre o PIBID, depois a gente já volta nesse gancho da sua experiência internacional para você falar um pouquinho sobre isso pra gente. Você lembra quais foram os projetos que você desenvolveu com o PIBID? O PIBID especificamente, ele é muito voltado para a prática escolar. Então, assim, a gente fez alguns projetos, mas, tipo assim, na verdade é a prática diária do trabalho de ser professor da escola. Então, tipo assim, a gente participou de algumas coisas, só que era mais voltado realmente ali pro dia a dia. O tanto que o dia a dia, você ensinar, educar e direcionar uma pessoa, que é uma vida, é uma pessoa, né, que vai por todo lugar. É difícil. Tipo assim, na verdade é repetição. E é isso que eu faço na minha prática como personal, só que em outro ambiente, né? Trabalhando por conta. Porque na verdade a gente não deixa de ser professor, só que a gente muda os ambientes que a gente está. E é isso que eu tento não me esquecer, de estar sempre ali reforçando. Fala a mesma coisa 1000 vezes, dá uma volta assim, fala, ok, é isso. É muito engraçado isso, Na esse verdade é processo isso. de, E não leva pro de, de coração. ensino, de Planeja, ensino. não leva pro Tanto coração. eu acho que para todos os alunos, seja criança, seja adulto, seja idoso, seja adolescente, é muito esse processo de repetição, para Sim. você conseguir, tipo, mudar uma forma de pensar ou uma forma que a pessoa faz, seja um específico, né, na educação física, um movimento ou uma forma de pensar da pessoa é repetição, é martelar naquilo, ó, faça dessa forma, não faça dessa. Muda esse jeito de Sim, na fazer, faça verdade a educação é sobre isso, né? Não só ali com a educação formal, né, que seria a escola, a faculdade, mas também na educação familiar, na educação de costumes. Na verdade, a educação é isso. Só que aí também a gente fica. Eu sou muito aberta a conhecer diferentes visões de mundo. É claro que algumas coisas não vão servir para mim. Tô nem aí. Só que o que eu tento tomar muito cuidado no tanto que eu estou sendo autoritária em relação à minha visão de mundo. Sim. Porque às vezes é um traço que eu percebo e aí eu falo, não, peraí, demais. Então eu tento não ir por esse sentido, falar, se é uma pessoa que não é uma coisa perigosa, só não faço coisa perigosa perto de mim, eu sou muito aberta a aprender. Tento sempre levar isso, aprender, claro que ensinar, mas a gente sempre tá aberto a aprender, né? Sempre. Eu acho que isso, eu tento colocar isso em relação à minha visão de mundo. E assim, agora falando sobre a experiência internacional, no caso você tinha falado para mim, você foi para Portugal, certo? Portugal, Onde lá?
Instituto Politécnico de Beja, que fica numa área ali mais interiorana de Portugal. É, tipo assim, é longe das metrópoles. Na verdade, é uma cidade, eu acho que pequena, eu diria. Tipo, é porque o pequeno deles é diferente do pequeno nosso. Tenta familiarizar quem está assistindo a Como que gente, é? como é que seria isso? Seria um é um É interior, interior. mas é um interior como se fosse Tipo assim, aqui. aqui a gente tá no interior, né, do Brasil. É tipo Triângulo Mineiro, mas a gente é uma cidade de 1 milhão de habitantes. É, Lá não, lá o interior deles era tipo 25 mil, 30 mil pessoas. É diferente, é tipo um vilarejo, né, entre aspas, só que bem. maior, Uhum. maior porque tem 30 mil pessoas. Mas comparando com o Brasil, é diferente. Seria parecido com as cidades vizinhas da minha cidade, porque a minha cidade é mais ou menos do tamanho de Uberlândia, só que é tipo um Araguari. Araguari, Tipo capital. Araguari. É, tipo um Araguari, eu diria. Só que Araguari tem 100 mil habitantes. É É, 3 vezes maior. seria menor. E no caso, o que que você sentiu assim de diferença lá? Era uma cidade voltada para o meio acadêmico mesmo, uma cidade de estudantes, ou não era Então, lá turística, mais ou menos como? lá é uma cidade, pelo que eu entendi, assim, porque querendo ou não, quando a gente fica muito no meio acadêmico, você fica no meio acadêmico, Você então fica na acaba que bolha, você né? fica numa bolha, exatamente. Só que ali é uma cidade que tem uma questão de muito de agronegócio, assim, só que é diferente do Brasil, Hum, porque parece que é muito mais artesanal. Tipo assim, o Brasil é tudo muito grande, tudo muito diverso, desigual. Lá não. Claro que eu não posso falar por Portugal inteiro, mas igual ali era uma região mais ruralizada, baseado muito em azeitona, uva, uma coisa mais, que é realmente bem mais parecido. característico, eu É bem imagino, de Portugal, característico. né? Isso então, porque ali era uma região mais interiorana, não era igual Lisboa. Porque eu passei por Lisboa, mas eu só passei, fiquei pouco tempo. Pra mim, Lisboa pareceu muito mais São Paulo. Ali não, ali é mais tranquilo, num ritmo mais tranquilo. Eu achei também a galera um pouco mais conservadora. Isso até considerando que a gente estava no meio universitário, né? Porque Uhum. aqui na UF, o meio universitário, ele é mais liberal. Lá não, lá é um pouco mais, eu achei conservador. Mas assim, né? Tudo depende de onde você está enxergando, né? Uhum. Isso foi a diferença que eu vi mais. Aí em questão acadêmica, Isso. eu tive ótimos professores, eu gostei muito ali da experiência dos professores, mas igual, a maioria dos professores ali, pelo menos os que eu tive contato, o Chico, que é meu colega de turma, meu amigo, ele também foi, então eu também tive contato com alguns professores dele. Eu tive a impressão que os professores eram mais de fora da cidade, tipo assim, porque eu acho que era concurso também, Sim. do que os professores ali mesmo. Então, assim, foi bem legal essa questão do conhecimento. Mas assim, ao mesmo tempo, de forma geral, eu diria que a nossa estrutura aqui acadêmica também é muito boa. E na verdade, o que eu percebi, é claro que aí entra a questão de proporção. Porque ali a gente estava num meio que tinha menos alunos, porque é uma cidade pequena. Uhum. Aqui, a UFO, se eu não me engano, tem 40, 50 mil alunos. Então, tipo assim, uma coisa que eu senti é que às vezes a galera não estava muito envolvida ali no meio acadêmico. Mas por quê? Porque eles tinham outras prioridades. Aqui na UFO, por exemplo, tem muita gente envolvida no meio acadêmico, tem muita gente que tem interesse, mas também porque a gente é uma população gigantesca, então é mais fácil você coletar ali pessoas interessadas. Mas assim, em termos de pesquisa e desenvolvimento, eu acho que a gente é muito mais forte. Só que também o meu parâmetro é uma universidade que estava justamente ali querendo fomentar esse crescimento. Entendeu? Então eles estão ali numa fase de crescimento, diferente talvez de comparar com Porto, talvez comparar com Lisboa, não sei qual que são as outras ali de Portugal, agora de cabeça eu não lembro. Então, tem Grandes isso. nessa proporção. Mas, assim, em relação ao conhecimento, tem algum marco específico que você, assim, caramba, isso aqui eu não imaginava e consegui aprender aqui? Era mais voltado para o treinamento, para o esporte ou mais para a área de
de didática, que seria mais para Ó, a eu vou licenciatura? falar um pouquinho então sobre a experiência que eu tive ali, no sentido acadêmico. Quando eu fui para lá, eu peguei algumas disciplinas, porque eu tive que fazer todo o cruzamento de grade curricular para ver se eu realmente ia conseguir fazer equivalência. Deu um, nossa, um trabalho com documentação, muita burocracia, não gosto nem de lembrar disso, me dá tremedeira. Nossa Senhora. Eu fiz nutrição e desporto, que era tipo voltado para uma básica em questões de nutricionais. Que eu acho que a gente não tem no curso da Não tem, gente. inclusive, eu acho que é uma falha grande no curso, pensando que a maioria das pessoas, maioria eu não sei dizer proporcionalmente, mas muitas pessoas vão trabalhar com personal. E assim, o personal tem que ter um mínimo de conhecimento sobre questões nutricionais. Tá, aí eu fiz estágio no fitness, foi bem legal o estágio no fitness, eu gosto bastante do meio do fitness. Eu fiz gestão e marketing, se eu não me engano, voltado para o desporto, e eu fiz, tipo, atividades de natureza. Eu acho que, de todas as experiências que eu tive, a experiência mais diferente seria o esporte de natureza, porque Seria próximo de um lazer que tem aqui, de seria. brincadeiras. Então, é porque no currículo antigo tem uma disciplina de esportes de aventura. Que Vocês não legal. têm? Não. No currículo antigo a gente tem. Eu acho que seria legal também, de qualquer forma, deve ser uma disciplina bem divertida, né? Mas assim, por esse fato de você sair do país e fazer algumas experiências, eu acho que é uma experiência mais legal, assim. Até porque a cultura deve ser Diferente, isso, diferente, diferente, exatamente. Então, pensando em questão de contraste, eu diria que foi o mais diferente. As outras disciplinas foram bem específicas, né? Porque você tem que se envolver ali naquele meio cultural que você tá. Eu fui muito com essa vibe. Só que eu conseguiria estudar de boa, assim, online. Conseguiria estudar de boa, à distância. Tanto é que a questão da nutrição mesmo, eu estudei algumas coisas sozinha antes de chegar lá. Então eu já tinha meio que uma base. Outra questão interessante, assim, que eu achei interessante, só que assim, a minha formação aqui também já era muito boa, foi a questão de gestão. O interessante foi que a professora que eu fiz a matéria, ela é a capitã da seleção portuguesa de handball. Então eu até pedi um autógrafo para ela contar essa história. Então, tipo assim, ela é uma máquina que dá aula de gestão e marketing, falando sobre organização de eventos, falando sobre organização da Champions League. Nossa, muito legal. Mas ela, tipo assim, ela é atleta. Isso eu achei muito massa, assim. Ela é atleta que treina a nível de alto rendimento e é professora universitária. Achei bem legal sobre isso. E assim, a questão do estágio no fitness também foi muito legal, porque a professora que me orientou, ela é sócia de uma academia, então, tipo assim, é diferente, é um negócio ali muito mais voltado para o atendimento, é diferente das redes low cost que a gente tem aqui no Brasil, porque no Brasil é tudo grande, movimenta muito dinheiro, muita coisa. Ali é uma coisa mais assim. Seria próximo de um estúdio que a gente tem. É mais ou menos isso, é um contato mais próximo com o aluno. Então, assim, até questão de energia mesmo, eu achei bem legal. Então, isso na minha prática eu levo muito. Mas assim, é outro contexto, né? No Brasil aqui a gente trabalha pra caramba, então é difícil a gente estar com a energia lá, o gás o tempo todo. Mas assim, a questão dessa imagem dela como professora é uma coisa que me motivou muito. Porque, tipo assim, ela dava aula na universidade, mas ela era tipo professora substituta. E dava aula na academia, dava aula de HIIT, tipo assim, com uma energia muito grande, que na verdade é o que eu tento levar. Claro que é difícil você fazer isso, né? Mas realmente tem ali um projeto de vida de acreditar nisso. A pessoa realmente acredita que o que ela faz é importante. E eu acho que é isso. Isso é que me mantém, né? Às vezes você dá uma ignorada em umas coisas, né, gente? Na verdade, tem que ignorar muita coisa. E vida que Principalmente o segue. cansaço, às vezes quando você chega num dia que você tá super cansado, você Ah, quer com desistir de certeza. tudo, não quer levantar da cama, mas aí você Com fala assim, não, certeza. tem Mas uma energia gera obrigação de energia. Claro que tem toda a questão fisiológica, treinamento, não sei o quê. Tanto é que meu VO2 é lá no talo, força lá no talo.
Mas é muita questão de cabeça. Sim. E não se contaminar muito. Você vê que o negócio tá meio estranho, você dá uma volta, Uhum. você fala, eu vou embora. E vai, entendeu? A gente tem que ter um pouquinho de senso em relação a isso. E como a gente trabalha o dia todo com pessoas, às vezes você tem que se blindar, sim, de algumas energias. Sim. Porque a gente tá ali o tempo todo dando e trocando energia. Então foca no seu, vê o que é importante para você, faça o seu projeto de vida, claro que ele é maleável. Foi uma coisa que eu aprendi ali na licenciatura, que é você fazer o seu projeto de vida. E segue em direção a ele. Claro que outras pessoas vão te mudar, eu sou uma pessoa muito aberta a mudar minha cabeça. Tipo assim, pode ser que uma coisa que eu acreditava lá atrás, hoje eu não acredito mais. E assim, pra mim tá tudo bem. Claro que tem algumas pessoas que vão te julgar em relação a isso, mas eu não tô ligando não. Tô ligando não. E segue. Isso é o que eu acredito, né? Certo. E assim, dando continuidade, igual lá, você começou a universidade em 2017. Você foi para Portugal mais ou menos em qual ano? Você lembra? Mais ou menos? Eu fui em 2022. Eu acho que foi 2022. Foi pós-pandemia? Foi pós-pandemia, porque Ah, quando eu fui pra lá, foi 2022, 2023, acho que foi 2022, porque eu acho que eu terminei de formar em 2023. E eu hum. ainda fiquei enrolada com as documentações, então eu fiquei ali arrastada até começo de 2024, né, até 2024, O curso, no caso, no era final de 5 2023. ou 4 anos? Diz a lenda que a educação física no currículo antigo são 9 períodos, que seriam 4 anos e 4 e meio. meio. Assim, no ritmo que eu comecei a faculdade, eu teria acabado. Mas o Muito problema é que teve a rápido. pandemia também, né? Nesse momento foi bem Aí entra atrasado. questões financeiras, né? A gente tem que pagar as contas, então sempre. Mas assim, como eu sempre fiz estágios e eu mantinha ali segurando questão de grana, assim, num estilo de vida mais de boa, Hum. eu conseguiria terminar em 4 anos e meio, até menos. Só que eu fui pesquisar essa questão dos intercâmbios e eu coloquei como uma meta individual. Então, em alguns momentos, eu até dei uma segurada para mim não terminar o curso. Porque tem alguns pré-requisitos que tem que corresponder, né? Uhum. Para poder fazer esse tipo de programa. Inclusive, eu acho que o edital que eu fiz não podia ter mais que 80% do curso. Então, tipo assim, se você quer fazer um intercâmbio, na verdade você tem que ver no começo do curso já. Porque você Já tem que ter isso preparando e se adequando ao edital. ou você tem grana para bancar tudo, ou senão você vai ter que construir um bom currículo acadêmico e conseguir bolsa. E assim, isso leva tempo. Isso leva ali uns 2, 3, 4 anos. Então, assim, e aí também você não pode estar no final todo do curso. Se for durante a graduação, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer um mestrado, Uhum. doutorado, mas assim, tem que direcionar para isso, né? E assim, Foca no objetivo. exatamente, Foca no eu objetivo. acho isso legal, porque existem várias formas de pensar, existem vários objetivos que você pode traçar. Tem muita gente que se preocupa em formar o mais rápido possível para já começar a atuar no mercado de trabalho. Sim, Já outras pessoas, eu até me identifico um pouquinho nesse ponto, é, de às vezes aproveitar o máximo que a universidade tem a te oferecer, sim. como projetos de extensões, projetos de pesquisa, intercâmbio, Uhum. e várias outras coisas que você consegue fazer durante essa fase sua acadêmica. Então, assim, por exemplo, se você formar, você não pode fazer parte, por exemplo, da empresa júnior, que é um exemplo da gente. Então, assim, e você, no caso, tinha como objetivo o intercâmbio em si. Então, você se preparou todo aquele momento Isso. E também, assim, eu para sou isso. muito da vibe de ali, esteja ali presente. Então, tipo assim, eu me organizei pensando, não, meu curso vai durar 5 anos. Ah, talvez a educação física não fosse minha primeira opção, só que eu tô aqui. Então eu vou ser a melhor possível nisso. Uhum. E isso, assim, isso é uma visão de mundo minha. Então, por exemplo, eu passar num concurso e virar policial, eu vou ser a melhor policial que eu conseguir. É claro que isso exige tempo, exige de dedicação. Mas justamente de aproveitar o tempo que você está ali para fazer a melhor coisa possível. Até como uma forma, claro.
sim, é sua subsistência, mas eu acredito muito que a gente, como profissional, a gente tem que transformar o mundo de alguma forma. Sim, Então, assim, para você transformar bem e também, né, ganhar dinheiro com isso, você tem que ter uhum, ali uma base para poder ensinar. E no final das contas a gente é professor, né? A gente é professor. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ver o que cabe e o que não cabe a ela. Cabe você virar atleta de fisiculturismo? Vale a pena o investimento? Você quer isso? Não sei. Tem gente que quer e tá tudo bem, né? Acho que a gente tem exatamente. que saber o que a gente quer. Exatamente, isso aborda até várias temáticas importantes, mas a gente não vai entrar especificamente nesse ponto. Vale a pena. Assim, já falando dessa parte financeira e já pulando para o mercado de trabalho, após a Uhum. sua graduação, né, completa, você já começou a atuar no meio fitness. Você teve, às vezes, outras oportunidades que você pensou em, tipo, igual como você Como que também eu é vim, formado em como que eu licenciatura, fui me adentrando no personal? é isso. Então, tipo assim, durante o curso eu tive várias experiências e também de acordo com as oportunidades que foram aparecendo, Uhum, sabe? Eu sempre gostei muito de esportes, só que eu nunca fui apaixonada por isso. Tipo assim, o que eu sou apaixonada pela estética, pela saúde, pela força. Força no sentido de que não só força física, mas também força da consistência, força da disciplina. Então, eu sempre gostei de esporte, mas o que realmente me move é você transformar a vida da pessoa e transformar a minha também. Então, é aí que entra essas, que eu vou chamar de modalidades condicionantes, né? Porque, na verdade, são predominâncias de condicionamento físico. uhum. Então, esse é meu foco. Aí eu fui entendendo isso, eu falei, não, eu gosto disso, eu gosto da questão visual, eu gosto sim da questão estética, eu gosto de a pessoa olhar e falar, nossa, tô diferente. Tô diferente, eu gosto disso, da pessoa perceber que ela tá diferente. E é satisfatório demais, né? Quando você vê um aluno É seu muito legal. Tipo assim, você se progredindo, apaixona evoluindo. por aquela pessoa, pelo processo dela. Então, pra mim, é muito sobre pessoas. Só Sim. que você pode lidar com pessoas, você pode transformar a vida da pessoa em qualquer meio. Ainda mais na educação física, que você vai trabalhar com pessoas. E aí eu, nossa, o que é que eu gosto? O que é que eu acredito? Eu falei, não, é o fitness, ainda mais depois do intercâmbio. Eu falei, nossa, que legal. É claro que aí, para mim, também entra questões financeiras e mercadológicas que eu articulei com os meus conhecimentos em gestão e conhecimentos financeiros também, porque assim, eu venho de uma família humilde e tá tudo bem, só que o mercado está crescendo. Então, tipo assim, seja em questão de saúde, seja em questão de estética, é um mercado que movimenta muito dinheiro. Muito, Uhum. muito, muito dinheiro. E assim, nossa, que legal. Porque assim, o que a gente vende, claro que tem sim o uso de anabolizantes e ok, só que não funciona sem fazer o que tem que ser feito. Então, tipo assim, é uma coisa imaterial. É um serviço, né, que a gente fala. E aí eu escolhi, também foram as oportunidades que eu tive nos estágios, que tipo assim, eu faço estágio desde ali do meio do curso. Eu fiz estágio na brinquedoteca, trabalhando com criança, e eu fiz estágio em academia, e eu comecei a me envolver com isso. Eu falo que, por exemplo, a musculação ela é um amor racional para mim. Por quê? Porque eu sei que é importante para todo mundo. Tipo assim, pra pessoa aguentar a vida, que é difícil, ela tem que ser forte. E a musculação, na verdade, é a coisa mais segura para alcançar isso. Posso fazer crossfit? Pode, muito doido. Só que você se expõe a um risco maior. E tá choices, né? Cada um tem suas Cada um tem escolhas. suas escolhas. E tá tudo bem, eu também sou meio doida nesse sentido. Só que aí, racionalmente, a partir dos estudos que eu fiz, estudo de musculação, análise de mercado, oportunidades que eu tive, estudos em dieta, em questão individualidade, analisando rotina das pessoas mesmo, eu fui para o personal. Então, assim, foi N coisas que me levaram a isso. Inclusive os estágios que eu fiz no fitness, mas também analisando o custo-benefício em questão à minha carreira e alavancagem financeira. Uhum. E assim, tem alguma, como é que eu posso dizer, uma, uma dificuldade que você observa nesse meio
fitness que às vezes seja um ponto que você acha que precise melhorar, o que você, por exemplo, precisa melhorar, ou um ponto que você acha que as pessoas em grande modo pecam como personal, às vezes se frustram, não tem sucesso, você Então, observa ó, isso? falando assim sobre o meio do fitness e do personal. Assim, a primeira entrada seria ali como instrutor da academia. Só que, olhando pelo lado do professor instrutor, o que a gente vê, né? Que aí, na verdade, é um modelo mercadológico. E assim, né, gente, não é fácil o negócio. Mas assim, em questão de gestão e modelo mercadológico, se eu for pensar numa academia low cost, a ideia é você vender. Vender. Você vender. E assim, tá errada a academia? Eu acho que não, sinceramente. Por quê? Porque a pessoa tem que ter autorresponsabilidade. Agora, o papel do personal, ele é diferente. A academia, como modelo de gestão, ela vai vender. O personal, ele vai vender sim, ele vai vender questão estética, vai vender questão de saúde, só que ele tem que manter o aluno, o que é mais difícil. E também é por isso que é mais caro, Uhum. porque exige ali um nível maior de conhecimento, um nível maior de trabalho, é um trabalho cansativo. E que, querendo ou não, não é um trabalho só da aula, né? Tem um trabalho todo É, por trás. Tem todo um isso. planejamento, tem toda uma periodização sendo feita por Isso. ali. Na verdade, é o que tem que ser feito ali pensando num profissional, porque tem a galera que às vezes atua de outras formas, mas é justamente essa diferenciação do profissional que tem uma formação e uma sistematização daquilo. Então é isso. Assim, a questão mas o que é que você tinha falado de dificuldade? É isso. Então, dificuldade escolha a sua dificuldade, escolha o seu difícil. Então, assim, o posicionamento profissional, isso entra ali na questão das articulações dos saberes, Hum. que é a base que eu trago, a base teórica que eu trago na questão da gestão, de vendas que eu passei a estudar, então, assim, atualmente eu trabalho como profissional liberal, que é um profissional que trabalha por conta. Normalmente eu comecei ali trabalhando para academia, só que assim, o que fez você escolher outra coisa? A questão do tanto de dinheiro que eu ia ganhar, o tanto de trabalho que eu ia ter. Então, tipo assim, a academia normalmente não está muito preocupada em passar uma valorização profissional em termos monetários grande para o professor. Então, assim, claro que você tem que ter toda uma estrutura financeira para conseguir partir para trabalhar por conta. Mas se você consegue fazer isso, se você realmente está envolvido ali naquele projeto, você tem uma estrutura de carreira, de gestão de carreira, é uma coisa que você trabalha mais satisfeito. Então foi isso que me levou a isso. Escolha o seu difícil. Por que eu estou falando isso? Quando você está estudando ali sobre marketing, sobre gestão em projetos, sobre posicionamento de nicho, você tem que escolher com que você quer trabalhar. Escolher entre aspas, né? Porque pode ser que a vida te leve a alguma coisa. Uhum. Qual que é o difícil? Qual que é o meu posicionamento hoje? O meu posicionamento hoje é voltado para o nicho de emagrecimento e estética. Saúde, sim. Por quê? Porque você está acima do peso, não é saudável. Consequentemente, acaba caindo no campo de saúde, né? Mas não especificamente. Por quê? Porque eu não lido com, assim, não diretamente, não é o que eu vendo, eu não lido para populações pós-lesão. Eu trabalho com obesos? Trabalho, mas assim, não é o meu posicionamento como venda. O meu posicionamento como venda, que é o quê? Eu vendo isso, eu vendo isso, eu vendo isso, e é mais fácil as pessoas que estão interessadas naquilo me achar. Emagrecimento e estética. Então, esse é o meu posicionamento. Isso é difícil? É difícil, mas assim, se você for ver que tem 200, quantos milhões de pessoas tem no Brasil? 200, não sei quantas pessoas de milhões do Brasil. Hum. Muitas pessoas querem isso. Então, assim, eu escolhi trabalhar com isso, primeiro porque eu gosto de quando a pessoa, nossa, ó, que diferente, ó, que bonito. Eu gosto disso, mas Minhas roupas estão também, ficando tudo folgado. Era mas show demais. também porque é uma das coisas que mais tem mercado. Então, assim, eu gosto disso, mas também foi uma escolha de mercado para mim poder ganhar mais dinheiro, para mim poder alavancar minha carreira, enfim.
Tem mais clientes, É, é bem isso. então assim, escolha o seu difícil. Tem gente que trabalha com lesões, pós-lesão, recuperação. Tem gente que trabalha com correção postural. Tem gente que trabalha com nicho de treinamento esportivo. Tem gente que trabalha com nicho de atleta de fisiculturismo. Não é o meu foco, mas assim, é muito legal também. Então, assim, escolha seu difícil. Qual que é o difícil, né? Querendo ou não, você vender isso, é por isso que eu fico meio assim, né? É uma profissão de jovens. É uma profissão de jovem. Então você tá ali sob o holofote o tempo todo. E sim, o seu, a sua estética vende. A sua aparência, né? A A sua sua estética aparência vende. vende. Só que eu, particularmente, primeiro, eu gosto de treinar, eu gosto de desempenho. Só que eu não vou pro desempenho esportivo, por quê? Porque o desempenho esportivo é menos vendido financeiramente. Então é por isso que eu escolhi o fitness também. Eu gosto disso. Então, por exemplo, eu vou fazer concurso para carreira policial, eu vou continuar treinando insanamente. Foda-se. Porque eu gosto disso, eu sou apaixonada por isso. Só que isso é cansativo. Então eu sei que hoje eu tô com 27 anos, chegando ali nos 40, eu sei que as coisas não vão ser assim, no mesmo ritmo. É por isso que eu Tem que dar uma já pisada meio no que freio. tô pensando ali em outras formas do que fazer. O que é que você tinha perguntado? A gente estava falando a respeito das dificuldades. Das Aproveitando, eu dificuldades. acho que foi Então, um querendo ou momento. não, essa questão estética é complicado, mas assim, é também altamente escalável. Então, assim, escolha sua difícil, né? Cada um vai ter uma. Alguma dificuldade específica em É. algum certo ponto. Falando Mas em. o conselho que eu dou é: não viva só no hoje. Tenha no mínimo um planejamento de carreira. Que seja virador de academia, que seja, sei lá, fazer um concurso para trabalhar no SUS, que seja rachar de ganhar dinheiro, construir um patrimônio e depois ficar de boa. Assim, tá tudo bem. Uhum, Choices. exatamente. É esse planejamento. E é engraçado, eu ia até te perguntar a respeito disso. Muita gente tem essa dificuldade dessa mudança, né? De sair do instrutor, dar esse momento de instrutor e partir para o personal training, que é você trabalhar Por para conta. você, por conta. E tem até alguns memes, algum pessoal fazendo alguns memes engraçados, tipo assim, larguei o meu trabalho na academia para trabalhar de instrutor, aí aparecem as mensagenzinhas dos alunos, não vou conseguir mais, estou com uma É. dívida, não sei o que, vou precisar fazer uma viagem, não vou poder continuar, ou adoeci, não vou conseguir. Uhum. E assim, aí a pessoa começa a parecer desesperada, meu Deus, e agora o que eu faço? Você teve essa. Como é que foi seu planejamento, Bia, para chegar nesse ponto? Então, eu trabalhava numa academia, não tinha sido efetivada ainda, que eu estava finalizando ali as questões documentais. Uhum, Só que eu recebi uma proposta de trabalhar no estúdio que eu ia ganhar mais trabalhando menos. uhum. Então, tipo assim, você meteu o louco? Não, porque não é muito meu perfil. Tanto é que por isso também que eu quero fazer um concurso. Eu tenho sempre que manter um pezinho ali no chão. Eu sou muito, ok, vamos empreender, vamos alavancar, né? Porque a gente vive num mundo capitalista, então, tipo assim, as coisas estão acontecendo, sabe? Então eu entendo isso. E é claro que tem sim toda uma competitividade, uma cobrança absurda, mas aí vai depender até de onde você quer ir. Eu vou sim por uma questão de produtividade, tanto é que assim, eu sou extremamente produtiva e durante a faculdade eu direcionei isso para o meio acadêmico, por isso que eu tenho um currículo acadêmico muito bom. Só que aí eu falei, não, acabei, agora eu vou ganhar dinheiro. Uhum. Por quê? Porque eu preciso da minha família. E como que eu lido com isso? Primeiro, em algum momento eu sento e vejo o que é bom, o que não é, quais são os planejamentos, fazer um planejamento financeiro adequado ali, entender o que é que você gasta, o que é que você ganha, isso é o básico, que é um mínimo de educação financeira, que às vezes as pessoas não têm, saber quais são as condições ali da sua família. É diferente uma pessoa que o pai banca se precisar, é diferente de uma pessoa que tem que se virar sozinha. E assim, tá tudo bem, né? Claro, o Brasil tá na desigualdade? É. Mas também você tem que saber as oportunidades que você tem. Tanto é que
eu fui bolsista de assistente estudantil durante o curso todo, praticamente. Ah, não é muito? Não é, né? Mas, gente, vamos fazer o quê? Eu já ajudo. Então, tipo assim, o que eu fiz? Primeiro, eu recebi uma boa oportunidade para trabalhar menos, ganhar mais. Só que isso também foi fruto ali do tempo todo eu estar estudando, eu estar divulgando. E aí eu comecei a ver que, tipo assim, primeiro, eu gosto muito do que eu faço, isso contamina as pessoas. Então, a paixão, ela contamina as pessoas. Eu realmente acredito no que eu faço. É muito mais fácil você vender quando você acredita nisso. Inclusive, isso é a técnica de venda, tem convicção na sua palavra. E assim, eu estudei durante 6 anos fisiologia, eu estudei psicologia do esporte, questões comportamentais, justamente para entender que realmente o que eu vendo funciona. Então eu tenho convicção disso. Então, isso, a questão da venda, ela é muito importante para você ter um respiro maior. Aí você tem que sim se organizar financeiramente. Eu ainda estou nos processos de profissionalizar um pouco mais as questões de contrato com aluno, multa. Então, assim, tudo depende de onde você está trabalhando, mas eu penso sim nessa questão e assim, eu fiz uma transição ali de acordo com a minha realidade, mas eu fui. Depois de um certo tempo trabalhando com isso, é mais fácil, mas assim, você está ali sempre lidando com uma certa instabilidade. Mas assim, também você não pode sofrer por antecipação, né? Então faça um planejamento em questão dessa transição, finalizando ali a graduação, mas assim, quem está ali no final da graduação já tem que estar com essa perspectiva, Sim. se é o que a pessoa quer, né? Questão de vendas é uma coisa que influencia muito. Ah, quem está no shape é muito mais fácil vender o shape, né? A pessoa mais acadêmica, não sei, às vezes lida ali com pós-lesão, tem que vender isso. Então, assim, é tudo você analisar quais são. Existe uma coisa que chama análise SWOT. SWOT. SWOT, isso, que é justamente você entender quais são os seus pontos fortes e pontos fracos. E assim, por isso que eu falo muito sobre essa questão de gestão de carreira. Eu acho que deveria ser uma coisa. No meu curso não foi tanto, mas eu fiz inclusive no intercâmbio, mas eu acho que deveria ser uma coisa mais consolidada, que é para você perceber ali quais são as suas oportunidades e partir. Eu fiz dessa forma, mas tem muita coisa que vai acontecendo. Atualmente eu tento direcionar para esse sentido. Eu ainda vou sim fazer o concurso, porque eu preciso de uma certa estabilidade. Só que eu mantendo bem a minha saúde, eu mantendo bem as coisas básicas, a minha ideia é justamente alavancar, porque é uma das indústrias que mais cresce. Então, eu acredito nisso, mas eu vejo sim como uma forma de construir um patrimônio. Construir um patrimônio e também transformar a sociedade, porque eu acredito sim que o esporte ele transforma a vida das pessoas. O esporte, o exercício, o meio fitness. Mas às vezes você não vai saber exatamente o que se passa na cabeça daquela pessoa, porque às vezes a pessoa não vai se abrir, mas é por isso que você tem que acreditar nisso, viu? Nessa live. Ô, Bia, e eu tenho uma dúvida também, igual você disse, é o meio que mais cresce, o meio fitness, e isso é muito verdade, tanto que, querendo ou não, a estética, a busca pela beleza, ou Sim. até mesmo pela saúde, sempre vai ser um fator que sempre vai existir, sempre vai estar em alta, sempre vai crescer, né? E muita gente tende a ir para esse meio. Tanto que é uma das coisas na universidade que os professores falam muito para a gente, muito provável que a turma 90% a 80% vai ir para esse meio fitness e não vai estar aproveitando das outras áreas que o curso de educação física te proporciona. Em relação a isso, a questão dessa saturação no mercado, de ter muito profissional trabalhando nessa área, você vê como uma forma de. Existe uma competitividade que você acha que às vezes não, assim, seja difícil ter o seu espaço para atuar? Ou você acha que é diferente? Tem espaço para todo mundo? Ou quem é bom consegue? O que você pensa a respeito disso? Oh, eu não sei te falar conceitualmente como se diz isso, mas tipo assim,
A nossa área é extremamente rica. Por quê? Porque todo mundo precisa fazer exercício. O que é o negócio que pega? É você manter o aluno, ou seja, você converter a venda e você manter ele praticando. Você fidelizar ela. Isso, que é o trabalho diário, que é o que dá trabalho, porque você tem que ser simpático o tempo todo, você tem que trabalhar, eu falo, que são habilidades interpessoais. Por quê, gente? Tem várias formas de fazer exercício. Várias formas de fazer exercício, mas na verdade o que vai manter ali o aluno é a paixão. Claro que tem sim vários perfis de aluno, né? Tem um aluno do bodybuilder, mas assim, ele na verdade ele é apaixonado nisso, só que ele tem uma autorresponsabilidade muito grande. Só que se você for pensar de forma geral, a maioria das pessoas não são assim. A maioria das pessoas são muito indisciplinadas, são muito inconstantes. E você tem que ser ali o porto em meio à turbulência. O negócio tá. Você tem que ser o guia, quem direciona aquela pessoa a praticar a atividade. Porque muitas das vezes as pessoas estão ali e elas estão quase que obrigadas, né? O corpo dela Pode ser que sim, pode ser que não, depende do meio que você vai estar. O esporte é muito mais pelo lazer, pela paixão. Eu gosto disso, é isso. O meio fitness ali, a musculação especificamente, não necessariamente. Por quê? Por causa do perfil. O crossfit talvez seja diferente, porque é a galera da paixão que gosta e pá. Musculação não, musculação ela atende todo mundo. Só que a gente, como profissional, a gente vai direcionar isso, que é o individualizado da musculação, né? Você atende desde um idoso até o marombeiro que agacha com 200 quilos. A musculação, ela tem esse poder, que é essa adaptação. O que é que você perguntou? A respeito da competitividade. Então, competitividade... De profissional. Assim, eu digo o seguinte, a educação física ela é tão grande, tem tanto potencial, que ela... Se a pessoa entende que ela quer aquilo como profissional, atende todas essas pessoas que estão formando e as pessoas até que não estão formando. Tanto é que tem muita gente que trabalha com isso que não é nem formado. Mas como que é a valorização profissional? Cara, tudo vai depender de como você direcionar isso. Porque o personal não é um produto barato, o personal presencial. Não é para qualquer um. Porque você tem que colocar o preço e falar, e aí? Só de você colocar o preço, né, que seria a precificação, você meio que já direciona quem pode e quem não pode. A pessoa que ganha um salário mínimo consegue pagar um personal presencial? Não. E você, como profissional que dedicou 5, 6 anos estudando sobre isso, você tem que saber disso. Que não é caridade. Mas eu vou atender pessoas... Eu não vou atender, então, pessoas desse público? Não. Você pode ser um profissional da FUTEL, concursado. Você pode ser um professor da academia, que vai atendendo um monte de gente. Ou você pode ser o professor da aula coletiva, que vai atender 8, 9 pessoas de uma vez. Então, esse olhar que você tem que ter. Ou seja, se você trabalha com ticket mais baixo, você tem que vender mais. Se você trabalha com um ticket mais alto, você vende menos, só que é mais difícil você vender. Então, isso que é o olhar que o profissional tem que ter, já tem que ir pensando nisso. Mas o mercado está saturado? Depende do que você está vendendo. Por quê? Por exemplo, eu estou vendendo estética, às vezes a pessoa que não estava nem preocupada com estética, do nada você ali conversando, vendendo para ela, você mostrando a paixão para ela, ela fala, meu Deus do céu, eu preciso fazer uma dieta, eu quero colocar um abdômen trincado aqui. Só que assim, é mais difícil você vender para essa pessoa. Então, assim, eu escolhi trabalhar com emagrecimento. Por quê? Porque a maioria das pessoas fica triste quando tá acima do peso. Porque ela olha pelo espelho assim e fala. Então, tipo assim, eu escolhi trabalhar com esse nicho porque é um nicho que tem muita procura. E, entre aspas, é mais fácil de vender. Só que também é um nicho que tem muitas pessoas que vendem. Então, assim, só que é o maior problema que tem. Diferente, às vezes, você trabalhar com outro nicho, que é, sei lá, um nicho de idosos que buscam saúde. Tem muitos idosos que buscam saúde e tem dinheiro para pagar. Então, assim, escolha o seu difícil. É só isso que eu falo. A área está saturada? Não sei dizer.
Mas assim, se você for pensar que, sei lá, 80% das pessoas são sedentárias, talvez não esteja saturada. Você querer e ter o trabalho de convencer essa pessoa. E é isso que a gente tem que entender, na verdade, é um trabalho diário. Às vezes pode ser Não sei. até dito como desculpa, né? Ah, eu não consigo trabalho porque... Ah, eu não consigo aluno porque está muito cheio, tem muito personal. Ah, não tem espaço para mim. Às vezes pode ser usado É. até como Então, mas desculpa. aí também entra as técnicas de venda, né? Técnicas de Sim, anúncios. Realmente é de você vender. Igual, a minha agenda atual do presencial, ela tá cheia. E eu sempre tenho procura. Mas, assim, o que eu considero foi, quando ali num processo que eu me restabeleci, que eu tenho uma renda mínima do estúdio, eu tenho uma renda mínima do spinning, eu me estabeleci no presencial como geolocalização. Então, tipo assim, as academias que eu já trabalhava, aí eu solto anúncios naquela região para trazer essa galera para mim, uhum, que seria uma captação de alunos, né? Mas às vezes eu tenho proposta de um aluno que quer treinar lá em outro lugar da cidade, só que aí eu já não aceito. Por quê? Porque entra questões de deslocamento, tempo. tempo, valor que eu teria que cobrar. Então, tipo assim, eu pensei nisso e aí eu trabalho ali mais nichado por geolocalização e no online, que é uma das coisas que mais cresce, você atende qualquer lugar do Brasil. Então, tipo assim, é prescrição e orientação de treino. Isso que é basicamente a minha consultoria online, que é uma coisa que é muito escalável. Só que é um produto mais barato, né? Então, assim, no final das contas, eu me mantenho por todo esse conjunto. Querendo ou não, te ajuda, né? Até a estar solidificando financeiramente, Sim. tendo essa base. Então, assim, Bia, só para a gente estar concluindo, Uhum. aproveitando e já divulgando um pouquinho do seu trabalho. Hoje você trabalha com spinning. Onde que é que você trabalha lá com Eu spinning? trabalho ali na Bulk Fit da Pampulha. Eu dou aula todo dia lá. Primeiro, eu gosto da modalidade, mas eu também aceitei, né? Justamente para melhorar essa minha visibilidade como personal. Então, assim, o personal, ele é uma coisa mais instável, só que é por isso que a pessoa tem que ter um bom autocontrole, tem que ter uma boa gestão financeira, só que também ele é muito rentável e atualmente ele está muito em visibilidade. Então, assim, foi por isso que eu trabalho com spin, mas eu gosto bastante, sempre gostei muito de bike. Eu dou aula no estúdio, que seria o personal também, só que aí no caso eu sou contratada pelo estúdio, né? Onde é esse estúdio? Chama Isadora Marra, acho que é perto de Santa Mônica, perto do hospital, eu esqueci o nome do hospital, Madre, será que é Madre Cor? Eu acho que é Santa Madrecó, Mônica? aquele próximo ao Jonados, né? Isso, Isso. isso. E Eu acho aí Santa eu Mônica. dou aula de personal atendendo mais região do Santa Mônica. E a consultoria online, que todo mundo está disposto. É muito bom consultoria online, porque quando você pega um aluno bom na consultoria online, ele entende que a responsabilidade é dele. E aí a gente consegue ver uns resultados bem legais, assim, em termos de recomposição corporal. O presencial, às vezes a pessoa meio que direciona ali tudo para o personal, para o treino, e não é só sobre o treino, questão de estética visual. É sobre o treino, é sobre alimentação, é sobre questões hormonais, é sobre genética e o meu trabalho, que eu trabalho muito com essa conscientização sobre alinhamento de expectativas, o quanto que você está disposto a trabalhar por aquilo e o quanto de resultado você vai ter por aquilo. Então, nesse trabalho como professora, eu sou mais realista em relação a isso, né? Uhum. E além disso, tem mais trabalho que você proporciona? Não pensa às vezes, Bia, em dar uma consultoria voltada não para o aluno, mas às vezes para o professor, como forma de dar aula, como forma de Estruturar a carreira. estruturar a carreira, organização financeira, organização dos alunos, como vender. Pensa nisso? Já tem alguma Então, coisa?
engatinhando para isso? Eu sou muito mais focada ali para os alunos, realmente o aluno no meio fitness. Eu acompanho o trabalho de alguns personagens, inclusive tem algumas pós-graduações voltadas especificamente para, tipo assim, para você pensar a sua carreira como personal, porque é uma carreira. Mas assim, não seria muito o meu foco. Eu estudo mais para mim e talvez algo mais voltado para, tipo assim, para o meu aluno entender o que ele tem que fazer. Por quê? Pensando assim, o que eu tenho observado nos últimos tempos é realmente esse papel de professor, que na academia especificamente não necessariamente a gente consegue fazer isso. Que é o quê? A pessoa entender quais são os pilares ali que ela precisa para manter aquele corpo X ou para chegar até ali, que é uma coisa que envolve ali um conhecimento mais teórico, não só o fazer ali que a gente como personal tá dando o comando ali na hora. Então, talvez mais voltado a isso do que a formação do profissional. É porque eu tinha essa vibe mais de carreira acadêmica, assim. Só que, assim, eu falei, não, isso não é o que eu quero, não. Não é para Não, mim, né? eu quero seguir ali para a carreira de policial, fazer o concurso. Quem sabe um dia abrir uma academia, aí atuar assim como gestora ali dos profissionais que estiverem ali, Uhum. mas não tanto para esse foco. Perfeito. E, Bia, queria que você divulgasse um pouquinho das suas redes sociais para quem quer conhecer um pouquinho melhor, quem quer entrar em contato com você, como é que a gente consegue estar falando contigo? Ó, agora, nesse momento, até ali na questão dos anúncios, né, que é uma coisa que a galera tem que pensar. Eu fui pensar nisso mais pro final ali, pós terminar estudando mais sobre mercado digital, marketing digital. Atualmente eu tenho um site, então se joga personal assim, personal em Uberlândia. Provavelmente aparece um anúncio meu, Uhum. beatrizmenezespersonaltrainer.com.br, que é justamente mais para ter essa vinculação com os mecanismos de busca. O meu Instagram, que é na onde realmente eu divulgo mais o meu trabalho ali, diária, onde a galera entra em contato mais comigo, que é @biamenezespersonal. Eu também tenho um canal no YouTube que eu uso como suporte ali dos meus alunos de consultoria online, que também eu acho que é Bia Menezes Personal, ou Beatriz Menezes Personal, alguma coisa assim. Eu acho que é isso, esses são os que eu tenho mais usado assim como redes sociais. Mas eu também fiz alguns cartãozinhos, panfletos, né? Porque eu acho que o físico, ele é sempre bem-vindo também, eu acho que vale a pena o investimento, e é isso. Beleza? Beleza? Ótimo. Gente, então essa foi a Bia e obrigado por ter aceitado de Valeu. novo o convite, tá bom? Valeu. Obrigado Valeu pelo demais. convite. E é isso, É galera. A isso, gente fica galera. por aqui. Consultoria online, hein? Ó, me chama. Pode procurar que ela é boa demais, Vamos assim. lá. Gente, lembrando que o podcast Esporte Saúde em Debate é desenvolvido pela Ransport, empresa júnior da Universidade Federal de Uberlândia. A gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.